Olá pessoal, agora em definitivo, eu, Francisco Freitas, consultor internacional e diretor de negócios internacionais da Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, irei receber hoje um convidado muito especial, um amigo, um empresário, um advogado, especialista em direito imobiliário bancário. Será um papo muito legal, nós vamos falar sobre a importância do especialista nesse mundo globalizado. Importante nesse início eu comentar que através das redes sociais da Câmara do Mercosul estamos também falando para todos os nossos amigos aqui dos países vizinhos do Brasil, a qual aproveito para enviar um abraço e que sejam todos bem-vindos. Dr. Marcos já está chegando, vamos só, ele está tendo alguns probleminhas na comunicação. Eu já vou adicioná-lo. Vamos lá. Dr. Marcos é um profissional de altíssimo nível, na qual eu tenho ele também como uma referência e sou um admirador do seu trabalho. Fala, Marcos está chegando, Dr. Marcos chegando. Vamos lá. Vamos ver aqui. Acho que agora resolvemos o problema na comunicação. Dr. Marcos. Olha lá, agora sim, opa, Oi, agora Francisco. sim, agora sim, mas olha, Marcos, eu acho que é importante nós explicarmos para a nossa audiência que nós combinamos, né, vamos dizer assim, esses pequenos problemas do início de comunicação para demonstrar o quanto é importante nós termos um especialista, não é verdade? Não é? Quando você tem um especialista, você evita situações como essa, não é? Tentando acessar, né? Travou, não é? Aí travou aqui, travou aí, quer dizer, mas por quê? O nosso negócio é outro, não é? Nosso negócio não é entender somente de comunicação, de internet, não é? De redes sociais, concorda? Então eu combinei com o Dr. Marcos para mostrar o quanto é importante você ter um especialista. Certo, Dr. Marcos? Seja muito bem-vindo. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? E isso é bem legal, esse desprendimento que a internet nos dá, né? E poder falar de maneira livre, sabendo que existe essas questões técnicas, mas a gente está aí para isso, para resolver, para ser solução. Bom, primeiramente, agradecer novamente aí pelo convite. Eu estava no meio do agradecimento quando caiu a internet, isso faz parte do nosso dia a dia, mas eu quero me apresentar e vou fazer da mesma forma como eu faço em todas as outras apresentações que eu sou convidado. Meu nome é Marcos Faria, sou filho do seu Oswaldo, filho da dona Nilza, casado com a Carla. Tenho uma filha chamada Maria Luísa, sou cristão, flamenguista, apaixonado em tênis, apaixonado na minha profissão, apaixonado em tudo que eu faço e um cara que tem plantado todo dia a semente da conexão, que é o que nós estamos fazendo, que com certeza isso faz toda a diferença na nossa vida, no nosso negócio. Muito bem, Dr. Marcos. É um prazer imenso ter aqui conosco. Nesse momento inicial que você estava acessando, eu estava aqui falando com a nossa audiência, fazendo uma breve apresentação, dizendo também que nós estamos falando para os países do Mercosul através das redes sociais da Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e América, a qual eu sou o diretor de negócios internacionais. E aproveito, Dr. Marcos, nosso presidente, o senhor Miguel Paleta, pediu para transmitir a você um agradecimento e um abraço, e espera conhecê-lo em breve pessoalmente. E estava comentando que eu sou um admirador também do seu trabalho, tive a oportunidade de conhecê-lo num determinado canal de televisão, onde nós lá estivemos para gravarmos um programa,
na área de empreendedorismo, e de lá para cá nos tornamos grandes amigos. Então, uma satisfação tê-lo aqui. E hoje nós vamos falar, né, sobre a importância do especialista nesse mundo globalizado. E essa brincadeira inicial que nós fizemos foi realmente para mostrar como é importante, né, Dr. Marcos? Nós, ainda mais nesse mundo hoje, né, que é um mundo globalizado, vamos dizer assim, que realmente como é importante, né, você ter um especialista, porque uma das maiores causas do fracasso é a falta do conhecimento específico, especializado. Dr. Marcos, fica à vontade. Você falou, quando você me convidou, né, para falar desse tema, né, especialista nesse mundo globalizado, e aí vem tantas perguntas, né, tantas questões a ser faladas, e o que envolve o direito, o advogado, o Mercosul, o especialista, né, e falando de especialista, como você falou, o especialista em qualquer área da vida, né, que for, ele vai sempre te direcionar a tomar uma decisão rápida, assertiva, e com certeza vai diminuir na questão da onerosidade. Por mais que muitas vezes, né, a pessoa no começo olhava e fala, nossa, mas eu não achava que custava só isso. Mas o papel do especialista é mostrar todas as ferramentas, né, gerar valor de tudo isso. E com certeza, você sendo assertivo, né, sendo preciso ali no que você está precisando, com certeza vai fazer muita diferença nos seus resultados. Porque justamente, Marcos, nesse mundo que nós vivenciamos hoje, o meu papel aqui é de provocá-lo, né? Então, agora, só uma referência, o Dr. Marcos sempre muito elegante, hein? Eu mesmo não sabia, eu falei, como que eu faço? Será que eu vou de gravata, não vou de gravata hoje, né? Então, sempre muito elegante, né, Marcos? Sempre. Mas eu vim mais assim, casual, sem gravata hoje. Deixei para o doutor a gravata. Para o especialista. Marcos, recentemente, eu até peço licença para a nossa audiência, abre aspas, fazer aqui um comentário. Recentemente eu estava acompanhando um podcast do Lázaro do Carmo. Lázaro, um amigo, um parceiro nosso, ele foi presidente da Jequiti, ele atualmente é presidente da Geonese Brasil-Argentina, e nós temos aí alguns contatos, enfim, temos um lançamento profissional. E eu estava acompanhando ele recentemente no podcast, e ele falou que nos dias atuais de hoje existem 3 tipos de besta. A besta normal, né, que eu acho que todos nós, eu acho que eu também já fiz parte dessa, né, porque nós acreditamos que sabemos tudo, que não precisamos, né, enfim, é a questão daquela experiência de ganhar bagagem, não é? Depois tem aquela besta motivada, né, que sai que nem louco fazendo as coisas, achando que pode também, né? E depois tem a última, que é agora recente, que surgiu agora com a internet, que é a besta empoderada. Ou seja, o que está acontecendo hoje no mundo digital? Existe uma série de profissionais querendo falar de empreendedorismo, querendo falar de vários assuntos. Eu sou generalista, quer dizer, quem se diz que faz tudo um pouco, não faz nada, não é verdade? E hoje na internet, o que você encontra? Profissionais que nunca tiveram CNPJ querendo ensinar alguém a empreender, profissionais querendo ensinar você a ficar rico, sendo que ele não é rico. Entendeu? Não é? Quer dizer, então, eu acho que é muito importante esse nosso bate-papo para explicar para a nossa audiência como filtrar, né? E como, então, eu estou fazendo esse comentário inicial até mais provocativo, e fecho aspas, né? Para dar esse gancho para você chutar essa bola, entendeu? Para facilitar para você daqui para frente. Pergunta bem interessante, né, de ser analisada, fazer reflexões sobre ela, principalmente, como você falou, nesse mundo digital, né, onde tudo fica mais acessível, né? Existe muito fake na TV? Existe, mas hoje, com um celular de R$500, você consegue fazer o que a gente está fazendo, né? O acesso à internet,
ao meio que vai chegar essa comunicação muito barata. Então, consequentemente, vai aumentar, sim, o número de fakes, o número de pessoas dando receita, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então, isso é muito comum e, com certeza, a gente tem que ter bastante atenção em relação a isso, né? Eu falo muito dentro da minha especialidade imobiliário bancário, que é a minha atuação. Já estou há 19 anos, indo para 19 anos, na verdade, dentro dessa área, dentro dessa advocacia. E quando você me pergunta, né, a questão do digital, do que se fala, né, o que você acredita ou não acredita, eu sempre falo o seguinte, Francisco: todo mundo pode falar que você é um cara humilde. O Francisco é um cara humilde. Só tem um cara que não pode fazer essa afirmação. Sabe quem que é? Você. Exatamente, é você. Eu vi o seu post hoje sobre isso. Você não fez uma postagem? Exatamente, a gente subiu um vídeo hoje e falando sobre essas coisas. Da mesma forma, em relação aos resultados. E o que tem a ver a questão do humilde e resultado? Na verdade, eu não posso vir aqui abrir uma live com você, Francisco. Você é um empresário renomado, conhecido na sua cidade, na sua região, no seu âmbito de atuação, né? A gente falou das suas viagens na China e outros lugares, a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas eu não posso vir aqui falar que eu sou o cara. Mas eu posso falar dos meus inúmeros resultados, né? Então, o resultado no mundo digital hoje, o que é? É a prova social, né? Então, hoje eu posso falar para você resultado X, Y. Então, eu acredito que o principal ponto de análise da gente observar qualquer conteúdo que você está consumindo no digital é entender e saber sobre os resultados daquela pessoa, né? Porque, como diz meu pai, falar até papagaio fala, né? É muito interessante, Marcos, que você está abordando, porque uma das coisas que eu acho que é importante aqui para a nossa audiência é exatamente esse bate-papo, assim, como se nós estivéssemos tomando um café e batendo um papo, não é verdade? Eu acho que isso que é legal. Uma das coisas que eu aplico muito hoje no meu dia a dia é como filtrar, né? Como realmente porque, veja bem, se existem inúmeros aventureiros, nós somos os culpados, porque nós deixamos espaços para que esses profissionais que não têm a capacidade, por exemplo, para você ser um especialista em alguma coisa, tem que ter pelo menos umas 10 mil horas, né? 10 mil horas, no mínimo, para você, né? E tem profissional que com um mês, ele já se acha especialista, né? Eu vejo, isso é uma constatação, eu vejo muito na minha área de mercado internacional. Poxa, no mercado internacional, você precisa vivenciar, você precisa viver num país. Não basta você fazer uma viagem para Disney, né, Marcos? Ficar lá 15, 20 dias, né? Ir lá assistir uma partida de tênis que eu vi que você, né, você gosta, que você foi lá em Paris, né? Quer dizer, e dizer que teve uma experiência internacional. Não, veja bem, você foi fazer um turismo, não é? Então o que acontece? Hoje eu vejo muito na nossa área de mercado internacional profissionais querendo, né, falar de mercado internacional, sendo que nunca morou fora do país. Passou um mês, 2 meses, ele já acha que, né? Então, é aquilo que você falou, nós precisamos ter essa consciência. Agora, como filtrar isso, né? Na prática, o que eu faço? E você falou muito bem, Marcos, a questão da entrega, né? Por exemplo, hoje, toda vez que eu converso com um profissional, eu pego um papel e divido ao meio, né? E aí eu marco assim, discurso teórico, discurso prático, e vou marcando, vou anotando o quanto ele fala de teoria e o quanto ele fala realmente de resultado. E aí você começa a filtrar, é aquilo que você falou, né? Então, realmente as entregas, né? E hoje, aquilo que eu falei, com as redes sociais, é muito fácil, né? Muito fácil. Agora, como que pode um profissional, né, que tem aí milhões de seguidores, por exemplo, ele sempre fala na primeira pessoa, eu fiz, eu faço, eu aconteço, eu...
Eu tô com 54 anos, meu amigo, se eu não tiver uma equipe comigo, se eu não tiver um time comigo, eu não consigo desenvolver. Não é verdade, Marcos? Então eu tô aqui te dando um... Eu tô levantando a bola para você chutar. Com certeza. Antes de falar desse assunto, vamos só ver. Eu tô escutando um ruído no microfone. Será que é o meu ou o seu? Você tá sentindo os unidos? Não. Não, tá tudo... então, eu acredito que deve ser alguma coisa aqui. Mas vamos lá, a gente continua. Não, o importante é que tá no seu, tá gravando sem os unidos, tá tudo ótimo, perfeito. Mas dentro disso que você tá falando, né, da equipe, do time, é claro que eu sempre falo assim, né, a hora como você fala como jogador de futebol, que é no plural, e na hora como você fala como jogador de tênis, no individual. Eu sempre faço essa separação dessa comunicação, mas é como você falou, sozinho ninguém consegue fazer nada, né? Inclusive, a gente só está fazendo essa live nesse horário por conta que a gente tem um time muito top, tem gente por trás, cuidando das nossas coisas, dando retorno para os nossos clientes, né? Então, fazendo aquilo que a gente instruiu, posicionou, fez a distribuição. Então, nesse aspecto é importante sim falar, né? A gente fala como um time. Então, eu sempre faço essas separações. Eu também vejo em contrapartida, eu vejo muita gente falando no plural porque tem crença de merecimento, né? Então ele também não consegue falar eu, né? Eu fui lá, eu consegui esse resultado e tal. Ele acha que às vezes tem uma crença aí que ele precisa falar no plural. Mas é dentro disso que você falou. E realmente, né? Tem muita gente aí falando muita coisa, mas a parte boa é que aí quando as pessoas nos procuram, conhecem a nossa essência e os nossos resultados, a gente consegue fazer uma venda bem assertiva, né? Independente de qual segmento seja. Perfeito. Marcos, agora, vamos dizer assim, como nós temos 1 hora, nós temos mais 30 minutos, eu gostaria de dar um foco, então, se você me permite, na sua especialidade, né? Que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, a qual eu sou fã, te acompanho, realmente você é uma referência e vejo o quanto de entregas que você realiza. Então, parabéns, meu amigo. Parabéns, você é fera no assunto. Então fala para nós, para nossa audiência, como ser um especialista, Marcos? Olha, sempre me pergunta a questão da especialidade, né? Como ser especialista. Na verdade, eu sempre digo o seguinte: pensa numa coisa que você gosta, que você tem facilidade para aprender, naquilo que você tem foco. Essa é uma grande oportunidade para você ir filtrando de tudo aquilo que você está disposto a fazer. Segundo, que você sempre vê, você faça uma análise. Eu gosto de fazer isso, mas será que dá lucratividade? Eu vou conseguir ter um bom resultado em relação a isso? Vai dar certo? E assim, ó, resiliência. Cuidado para você ficar olhando dos lados. É claro que você vê muito jogador de basquete, tem aquela visão periférica que fala, né? Você estar olhando o que está acontecendo em volta, mas também ter a percepção para que esses olhares ao entorno não tirem o foco, né? Aqui na nossa região agrícola, então tem muito ainda, várias nas propriedades rurais, tem aquelas carroças, né, de cavalo. Então o cavalo, ele tem um negócio, uma viseira assim, ó, que é para ele não ficar se perdendo dos lados. Muitas vezes, quando você está focando numa especialidade, é importante você pôr essa viseira para que os ruídos laterais não te incomodem. E foi isso que aconteceu comigo na área imobiliária, na advocacia imobiliária. É um grande mercado, né? Desde quando o mundo é mundo, vai ter gente vendendo, vai ter gente comprando e vai ter vizinhos brigando, vai ter conflitos de interesse, até porque a propriedade é um dos bens da vida. E eu encontrei nesse caminho,
é o que você falou no começo, Francisco. Todo mundo faz tudo e não faz nada. E dentro do imobiliário, eu via, é o que você falou, principalmente advogado, né? Ele tem uma vaidade muito grande. Eu conheço, eu entendo. Profissional, existe uma vaidade muito alta no meio da advocacia. E o cara, ele dá aquela ensaboada, fala, mas não fala nada, né? E aí é como você falou, né? Muita teoria, mas não fala o que tem que fazer. Né? Eu vejo assim, Marcos, eu acho que, pegando um pouco o raciocínio na sua fala, eu entendo que você falou isso até minutos atrás, a questão da humildade, né? Porque penso eu, não sou dono da verdade, mas já com os meus 54 anos, que eu já aprendi alguma coisa nessa vida, né? Que o primeiro passo para o fracasso é exatamente o conforto, quando você acha que você já tipo assim, eu estou satisfeito, mas jamais conformado. Entendeu? Eu estou satisfeito, mas jamais conformado. Ou seja, quando você passa a acreditar que você já é o expert, que você já é o... O que acontece? Naturalmente, você se acomoda, não é? Você tem um relaxamento. E aí, você passa a deixar de ter essa atualização. Então, eu acho que o especialista, essa busca frenética, sempre você está atualizado, né? Eu acho que isso é importante. Mas que não é assim, Marcos? Quando você, né, conforme o tempo vai passando, naturalmente, há um relaxamento. Não, eu já, enfim, já vi de tudo, não é assim? E não é, pelo contrário. Eu acho que é aí que há essa diferença. Então, os grandes empresários que eu conheço, que eu tenho a oportunidade de conversar, todos eles falam sobre isso. Né? Sim. Eles nunca se conformaram, sabe? Eles estão satisfeitos, mas nunca conformados. Marcos, vamos aproveitar aqui para mandar um abraço para o nosso amigo em comum, Alex Viana, que acabou de entrar. Manda um abraço para ele, Marcos. Ô, Alex. E aí, meu querido, tudo bem? Estou tentando lembrar aqui uma frase, um exercício, nessas das gravações que nós fizemos, né? Ele passou uma série de exercícios, até o término aí eu vou lembrar da frase, mas um cara muito bacana aí, que me ensinou, assim como o Francisco também, alguns traquejos aí pra gente gravar e se posicionar em frente às câmeras. Então eu sou muito, muito grato aí por ele, aí, por todos esses ensinamentos. Mas o que você falou, né, Francisco, mas é muito interessante, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo, sim, a gente está falando de especialidade, falando um pouco dos nossos negócios, e eu falo, quando eu tenho oportunidade de falar um pouco da questão mental também, né? A humildade não é subserviência, né? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com isso, né? Subserviência para mim sempre vem aquele guri com os pezinhos para dentro, com as mãos para trás, encostado na parede, né? Com medo ali de alguém dar um pito nele, né? E isso não é humildade, isso é subserviência, né? Então, agora é o que você falou, né? O orgulho precede a queda, né? Então, um coração altivo, uma pessoa que acha que sabe de tudo, que não precisa de ninguém, que é o top do pedaço, realmente ele vai ter sérios problemas com isso. Mas saber se vender, né? E aí, saber se vender com humildade, com franqueza, com clareza, isso tudo vai fazendo com que você não entre nessa zona de conforto e queira cada vez mais buscar algo diferente, né? Francisco, o que a gente conversou também, quero te fazer uma pergunta aí, que eu fiquei bem intrigado, sou apaixonado em viagens, né? Maravilha, não, vamos lá, mas nós combinamos essa ou não combinamos? Não, sem combinar. Sem combinar. Olha lá, hein, Marcos? Porque assim, a gente... Eu sempre gostei de viajar muito, mas é interessante. Uma viagem turística. E é totalmente diferente. O dia que nós nos encontramos em São Paulo, você falou para mim que passou uma temporada na China, né? E desenvolvendo um trabalho lá. E aqui a gente fala um pouco das comidas.
Fala um pouco dessa experiência aí para nós. Pô, legal, Marcos. Obrigado pelo gancho. Eu fiquei quase 15 anos no exterior, Marcos. Fiquei 2 anos na China, 3 anos na Austrália, depois fui para Angola 4 anos, Turquia. Enfim, foi uma aventura bem interessante, né? E a experiência na China, quando lá cheguei, né, a nossa audiência entender, eles me colocaram numa região de turista, né? Eu fiquei no Mercury, tinha o Walmart, tinha Pizza Hut, tinha o McDonald's, tinha Starbucks. Pô, então eu estava me sentindo em São Paulo. Falei, pô, aí eu quis mudar, né? Falei, eu quero ir para um lugar de chinês. Eles me levaram 15 dias, Marcos, para me mudar. Sabe? Eles tem certeza? Tem certeza? Pensa bem, entendeu? Aí me mudaram. Fui para uma região somente de chineses, fiquei no hotel de chineses. E aí realmente, aí eu passei a conhecer a China. E foi uma experiência muito interessante. Mas é isso, eu acho que você tem que estar aberto e receptivo, né? Que você falou, sempre com um olhar no futuro, a humildade, não confundir, né, com você ser, vamos dizer assim, submisso, não é verdade? Naquele momento, por exemplo, se eu tivesse uma certa insegurança, eu tinha ficado na região de turista, só que eu não teria aprendido tudo que eu aprendi quando fui para uma região. Foi difícil? Foi, mas é sair da zona de conforto, né? Então, eu acho que uma das coisas importantes também para a nossa audiência aqui, Marcos, é o seguinte: toda vez que você for conversar com alguém, com algum profissional, consulte alguém que já percorreu na prática o caminho que você pretende percorrer. Sim. Não é? Quer dizer, então qual é a dificuldade, né? Quer dizer, é isso. Então, pô, eu quero fazer isso. Ok, você já percorreu o caminho que eu quero percorrer? Não. Então não é um profissional indicado. Sim. Por quê? Porque ele conhece a teoria, ele não conhece na prática. É que nem, por exemplo, eu vejo alguns empresários aqui no Brasil. Não, Francisco, vou pegar um avião, eu vou lá na China. Eu vou lá, vou descer lá, vou negociar. Mentira! Como que ele vai conversar? Nem todos os presidentes chineses falam inglês. Você tem que ter um intérprete. No aeroporto, são poucas as sinalizações em inglês. É tudo em mandarim. Eu não conseguia pegar um táxi na China, Marcos. Você acredita? Eu me sentia um verdadeiro idiota lá. O táxi não parava. Mas claro que ele não parava. Tá na cara que eu não falo. Ele fala, pô, eu não falo língua dele. Quer dizer, mesmo eu apontava, né, com o cartãozinho do hotel, quer dizer, aquelas técnicas, né, de sobrevivência, né? Mas não tinha jeito, eu tinha que ir lá, chamar um chinês, conversar com ele. Eu falava inglês, claro, né? E eles falam inglês muito difícil para você interpretar, porque eles falam I'm going to, my name is, quer dizer, aquele sotaque chinês, né? Mas foi uma experiência fantástica, né? Então acho que é isso. Então acho que tudo na vida você tem o quê? Uma referência, por exemplo, na sua área, né, Marco? Por exemplo. Então, é experiência prática, né? Então, na minha área de mercado internacional, poxa, eu vivi fora do país muitos anos. Eu passei dificuldades fora do país. Pensa que eu estava lá só passeando. Porque quando você vai a turismo, você vai nos melhores hotéis, você vai nos melhores restaurantes, você vai... Não é assim? Agora, você viver, você inserir, que nem eu fui para Angola. Fiquei 4 anos em Angola, o país estava saindo de guerra, né? Então, você imagina, né? É complicado. Enfim, depois eu fui para a Turquia, uma série de tabus, de regras, né? E a Turquia é um barril de pólvora, porque fica bem no meio, né? Entre a Ásia e a Europa. Tanto é que o aeroporto lá é sempre alvo de terroristas, enfim. Então, mas isso que é a bagagem, que é a experiência. Então, hoje, para enfim, orientar os nossos clientes, nós falamos com conhecimento, de prática, de erro. Porque o erro também é importante, você aprender com os erros. Não é verdade? É importante aprendermos com os erros. Então, essa é um pouco da minha trajetória, viu, Marcos? Isso é bacana, e é o que você falou, né? E quando você está com a pessoa com esse conhecimento, como você falou, e aí, na fala, sem falar do seu currículo, a pessoa já fala, cara, esse cara é o cara que eu estou precisando. Esse cara é o cara que vai me conectar naquilo onde que eu quero chegar. Então, é onde que eu vejo que muitas vezes, né, isso que você falou, dispensa a apresentação pessoal, né? E essa experiência vai fazer diferença, né? Falando das viagens aí, quantas viagens que a gente faz quando volta e fala, cara, se eu soubesse, eu tinha feito diferente, eu tinha economizado 30%, 40%. Isso turistando. Agora, imagina você se envolvendo em negócio. Os valores são maiores, né?
as montas são maiores e na minha atividade não é diferente, isso que você falou, né? Como foi o começo da especialização? Se eu estava falando com o pessoal do meu escritório, eu cheguei aqui na hora do almoço e eles estavam lanchando, assim, aquele cheiro de salgado ali, de salgadinho, sanduíche, e eu lembrei quando eu comecei. Eu falei, cara, eu quero ser especialista na área imobiliária. E eu lembro que eu comia pão com mortadela na hora do almoço. E aí aquilo me ativou uma memória. E hoje mesmo eu estava atendendo um cliente que a gente estava falando de resultado, né? Eu estou aqui com o tamanho da criança, cara. Isso aqui é tudo um processo só. É um processo com um VGV, o pessoal não sabe ainda a expressão, valor geral de venda, de um negócio de 100 milhões de reais, né? Então, e aí você conversar com o cliente, com o advogado dele, ele falando, poxa, mas você está falando de negócio imobiliário, de empreendimento, você não é advogado? Então, quando o cara vê que você tem um conhecimento do negócio e você está com uma linguagem, a linguagem deles, sem ser uma linguagem rebuscada, sem ficar falando da parte teórica e sim da parte prática, a conversa mudou, a conversa foi para outro rumo. Ele falou assim, cara, eu vi que eu fui mexendo no celular e um olhou para o outro e falou assim, cara, ele conhece, ele tem conhecimento. Então, é o que você falou, né? É a aplicação prática do nosso conhecimento. Né? É prática. Então, não há segredo. É o que eu falei, é você, né, distinguir o discurso teórico do discurso prático, realmente de entregas, né, e se aconselhar com profissionais que já percorreram na prática o caminho que você quer percorrer. Não é, quer dizer, teoricamente é simples, acontece que muitas vezes as pessoas não se atentam para isso, não é? Não se atentam. E essa área da especialidade, principalmente no seu segmento, Marcos, eu acho que é um segmento em ampla expansão, né? Eu até, se você me permite, eu quero explorar um pouco mais, porque eu acho que é um mercado que... Nosso dia a dia, não é verdade? Quem não compra, não vende, não tem, né, alguma coisa para negociar, né? Então, eu quero até que você fale um pouco da sua empresa, viu, Marcos, também, depois os seus contatos. É importante salientarmos que esse nosso bate-papo, eu comentei no início, nós também estamos aqui com os países do Mercosul, né? Até fizemos uma divulgação bem interessante também na Argentina, os países aqui que fazem parte da Câmara do Mercosul. Até aproveito para mandar um abraço a todos também, e que sejam todos, né, bem-vindos, como eu falei no início do nosso bate-papo. Então, importante, viu, Marcos? Fala um pouquinho mais, então, sobre o seu escritório, né? E até para que as pessoas também possam, de repente, localizá-lo, enfim. Então, mesmo porque eu recomendo, como eu falei, eu sempre trago os amigos aqui, os profissionais que eu confio, até para apresentar para a nossa audiência e até como uma referência, né? Então, eu apresento também você, Marcos, como uma referência nesse segmento imobiliário jurídico, né? Bancário. Então, hoje o nosso grupo, né? Nós temos um grupo consolidado na atuação imobiliário e bancário, e aí algumas pessoas podem te perguntar, o que é esse imobiliário bancário? É uma coisa, outra, duas coisas juntas, o que é? E falando de especialidade, o grande desafio, Francisco, é você dominar algumas especialidades dentro do seu grupo, sem passar a imagem de que você faz de tudo um pouco. Esse é o grande desafio, né? Porque hoje no nosso grupo nós temos 3 negócios carro-chefe, além da minha atuação como empresário no mercado imobiliário, né, como investidor. O desafio foi estruturar esses 3 negócios e ser especialista, fazer muito bem feito, gerar resultado, que é a nossa atuação na área de loteamentos, né? Ali nós fazemos a gestão da carteira de loteamentos. Então, o que é a carteira? São dos recebíveis, relacionado aos contratos também, a administração da carteira. O meu começo foi atuando nessa área, e aí veio o bancário. Até na sequência eu vou explicar o que é esse imobiliário bancário, para vocês que estão conectados com a gente.
Depois o bancário, o que eu percebi, Francisco, e aí você vai falar, tá, mas imobiliário e bancário não são coisas diferentes? O que eu percebi é que 90% dos problemas imobiliários envolve questões de dívidas bancárias. Ô Marcos, fala para mim em que livro que você encontrou essa informação. Em que livro está? Aonde está esse... Hã? Fala para mim, me passa aí a referência. Aonde? Livro da vida. Da vida, não é? Exatamente. Uma pessoa que você me falou agora, que eu me conectei e me tornei amigo pessoal, do Geraldo Rufino. Eu tive uma grande oportunidade, inclusive o Alex, né, que está participando, ele foi uma das pontes que nos conectou, e ele me falou um negócio muito interessante. Ele falou, Marcos, às vezes eu vou nas palestras, o pessoal fica falando umas frases de livros, fazendo citações de outros livros e tal. Ele falou assim, cara, eu falo do que eu vivi, do que eu fiz, do que eu não fiz, do que deu certo, do que não deu certo, eu faria diferente. E eu vi que tem muito sentido isso que ele falou, porque por mais que existam muitas citações literárias, de estudos, mas é a aplicação disso na prática. Foi quando eu visualizei, opa, pera aí um pouquinho, existem questões bancárias que envolvam ações judiciais, que é ação de execução. E ficou aquele negócio dentro de mim, tá, mas eu falo loteamento e falo de bancário, não combina. Então, eu fechei um ciclo de especialidade do loteamento, né? Do loteamento, eu quis entender, Francisco, como começa um loteamento. Isso, então, agora, Marcos, desculpa só te dar um gancho aqui nessa, porque agora, aproveitando esse raciocínio seu, isso você conseguiu enxergar em um mês? Em 15 dias que você falou, olha, em quanto tempo? Olha. No mínimo uns 3 anos, 4, 5 anos. Então é isso que a nossa audiência tem que entender. Não tem solução mágica. O cidadão, ele acha que com 1 ano, ele já é especialista. Você precisa ter pelo menos 10 mil horas para começar. Não é, Marcos? Quer dizer, então para você chegar nesta informação, quanto tempo levou? Foram anos para você. Não é isso, Marcos? Eu estou errado. Exatamente. É a aplicação prática, né? De tudo que você vai experimentando. Uma frase que eu sempre falo, né? Não tenha compromisso com o teste. Só corrige rápido. Testou, aplicou, deu certo, beleza, não deu certo, corrige a rota rápido. Então é uma das coisas que eu observei. E aí, Marcos, nós enfrentamos aquela situação, né? O cliente chega para você, né, apresenta aí a situação, você apresenta a ele uma proposta, ele fala assim, mas é muito caro, tem um amigo lá que faz. Ok, faça com ele então, que é mais barato, não é? Quer dizer, uma das coisas que nós precisamos deixar claro também, que tudo isso tem um custo, isso não é de graça. Não é? Uma coisa que eu sempre falo para a minha audiência, você quer comer filé mignon? Quero. Então você tem que pagar por filé mignon. Ué, você quer ter bons profissionais? Quero. Então você tem que pagar para ter bons profissionais. É simples, não é, Marcos? Agora, você quer ter um profissional do seu gabarito, da sua experiência, né, para cortar caminho, milagre, não existe milagre. Eu não estou aqui colocando em dúvida a crença, não é isso. Mas não existe milagre, é constância, é trabalho, é horas, não é? Então, para você ter a sua especialidade no nível que você está hoje, quantos anos você teve que investir? Né? Isso custa. Agora, o resultado, ele é certo. Né? Quer dizer, agora, você pode buscar outros profissionais que não têm essa experiência, que custa mais barato. Ok, cada um sabe o que faz. Acho que é importante isso, né? Você tem isso em mente, eu quero ter os melhores, você tem que pagar para ter os melhores. Eu quero comer filé mignon, vai ter que pagar por filé mignon. Não tem esse negócio, eu quero filé mignon e pagar por carne de terceira, segunda, carne dura. Não existe isso. Não é, Marcos? Com certeza. E uma coisa que eu vejo também, Francisco, desculpa interromper, mas... Não, vamos lá, vamos bater na bola.
E é uma construção de um todo, porque não é só conhecimento. O que as pessoas muitas vezes estão dispostas, eles falam assim, vou investir em conhecimento, sabe por quê, Francisco? Porque é barato um livro. E isso aí é uma historinha que ele conta para ele. É barato um curso na internet. Agora, quando a gente fala de fazer um composê, você precisa investir em outras coisas, aí que está a questão. Quando a gente fala em posicionamento de imagem, né, é um investimento. Assim como o filé mignon, né? Como você disse, às vezes sempre bem arrumado, bem alinhado, existe um porquê disso. Existe uma razão dessa comunicação. Se eu tô passando essa imagem para você de um advogado de sucesso, um empresário de sucesso, falando com uma pessoa de sucesso, tem que ter coerência na fala. As pessoas estão analisando, né? Todo esse conjunto. Então, e aí entra o que você falou, no investimento. A pergunta é, quem está disposto a investir? Tempo, grana, teste, conexões. Então, tudo isso é um conjunto para você chegar naquele resultado que você sempre almejou, né? Então, tudo isso faz a diferença e tem que estar, como diz a gurizada, tem que estar junto e misturado. Junto e misturado. Mas eu falei, o nosso papo aqui, eu acho que ele tem que ser bem direto nesse sentido, né, Marcos? Nada teórico, mas sim prático. Aquilo que eu falei, é um bate-papo, né? Para passar um pouquinho sobre a nossa experiência, aquilo que eu vejo também até na minha área, que eu falei, na área de mercado internacional, né? Então, você vê quantos anos que eu passei no exterior, né? Ainda até hoje estou aprendendo, nós erramos, corrigimos, aprendemos com os erros, enfim. Mas nos dá uma bagagem, uma experiência para nos tornarmos um especialista, né, em determinadas áreas. Mas é isso, a internet está aí e abre caminhos, né, para, enfim, é aberto todos. Cabe a nós filtrarmos, né? Cabe a nós olharmos de uma forma que eu possa ter como uma referência, né, Marcos? E aí sim ver as entregas, enfim, filtrar. Eu acho que é isso, em todos os segmentos, né, em todos os segmentos. Pô, legal. Olha, Marcos, o nosso tempo, quando o papo é bom, rapaz, eu tô até surpreso. Eu acho que nós temos mais 5 minutos. Eu acho que, sem brincadeira, acho que eu ficaria 2 horas aqui, viu, Marcos? O mínimo de bater nesse papo, viu? Tamanho entrosamento, bacana, né? Quando você se conecta com pessoas do bem, né? Tem uma coisa que eu aprendi, Francisco. Isso. Fica à vontade, Marcos. Uma coisa que eu aprendi, assim, caras igual você, eu tenho a oportunidade de aprender, de compartilhar conhecimento. Uma coisa para mim está muito claro. Eu não preciso ficar falando aqui da minha especialidade, do meu currículo, embora o tema seja esse, e é importante também. E vocês não precisam estar destrinchando o seu currículo. Isso, no mundo digital, as coisas estão tão rápidas, é chato. As pessoas não querem assistir isso. Agora, quando uma coisa flui, ela vai acontecendo, o papo vai ficando gostoso. Isso é uma coisa que eu acredito, tá? E com doses, com pitadas, eu falei da minha especialidade, eu falei dos meus negócios, né? Eu falei um pouco de quem eu sou, dos meus princípios, o que eu penso, e você da mesma forma, né? Só de você falar das suas viagens, já deu a volta ao mundo. Além de mostrar ali o que você faz, e de uma forma bem leve, tranquila, descontraída, né? É isso, Marcos. Acho que a intenção era essa. Acho que esse bate-papo, né, apresentar você também para a nossa audiência como uma referência na área, Marcos, me corrija se estiver errado, direito imobiliário, né? Imobiliário bancário, correto? Isso. Imobiliário bancário, como uma referência, a qual eu recomendo, Dr. Marcos Farias. É o que eu falei, nós não estamos aqui com o objetivo de propaganda e comercial, mas eu acho que tudo aquilo que nós confiamos, né? Por isso até que você também está aqui conosco, porque eu tenho você também como essa referência, e passar também um pouco dessa nossa bagagem, né? Você vê que nós deixamos aqui algumas dicas, que se a nossa audiência aplicar no dia a dia, já vai fazer uma diferença, viu, Marcos? Como filtrar,
né? A questão de contratar um profissional que tem experiência prática no caminho que você pretende percorrer, não acreditar em soluções mágicas, né? Pessoas com, sei lá, 20 anos, 25 anos, veja bem, eu não estou falando de... Mas como que pode ter uma bagagem, uma experiência, quer dizer, né? Para ele ser um especialista em tudo, ele vai ter que ter pelo menos 150 anos, né? Para ser tudo aquilo que ele vende na internet, né? Eu com 54 estou aprendendo ainda. Então acho que é importante, pé no chão, né? Não tem solução mágica e tudo é muito custo, né, Marcos? Tudo pelo menos 2, 3 anos para você começar a se tornar um especialista em alguma coisa, né? Aquilo que eu falei, 10 mil horas, pelo menos. Com certeza você se dispor a fazer algo de maneira clara, com certeza isso acelera o processo. É importante a gente entender, né, o que é aquela construção a longo prazo, mas às vezes uma coisa manhosa. Entender também, como você falou, que a coisa não acontece da noite para o dia. O importante para nós, Francisco, também é entender uma coisa que está acontecendo no digital. Isso é muito importante para a gente, para a audiência, o pessoal que está participando, porque uma coisa é fato. Pela primeira vez na história da humanidade, que os maiores bilionários do planeta têm menos de 40. Né? Então, hoje, o jovem, por conta dessa ferramenta que a gente está usando, ele tem sim um conhecimento mais acelerado. Então, se ele souber pegar isso de maneira assertiva, com certeza, aquilo que a gente demorou 20 anos para aprender, muitas vezes ele não precisa. Mas aí o segredo está, como você falou, usar a ferramenta certa, né? Hoje, por exemplo, eu sou um cara, e aí, se tiver alguém de alguma instituição de ensino superior ou alguém vendendo, vai ficar bravo comigo, parece que eu sou um cara livre, tá tudo certo. Eu não acredito em pós-graduação. Você falou isso numa live passada que eu acompanhei, não falou? Falei. Acho que foi na quinta-feira, sexta, que você fez uma live, eu acompanhei. Eu fiz uma live na terça-feira. Eu acompanhei. Você falou isso. Não, desculpa, na quinta-feira. Na quinta-feira, tá vendo? E aí, o que então não vou fazer uma pós e tal? Não, com certeza, tudo isso é importante. Mas, muitas vezes, se você quer um conhecimento técnico mais apurado, vai na veia, vê algo que seja assertivo. Existem imersões também, existe conexões, vai se conectar com o cara que entende do mercado exterior, né? E aí é o que a gente precisa entender, porque é importante. A gente fica lá 3, 4 anos se enganando em especialização, achando que ele precisa estar pronto para ir para o mercado. Eu sempre falo o seguinte: atira, depois mira. É claro que precisa de sensatez para isso, mas muitas coisas... Marcos, você me deu um gancho interessante nessa sua fala agora. Na época nossa, né, de universidade, como que nós aprendemos a desenvolver um business plan, um plano de negócios? Ficava lá desenvolvendo um plano de negócio, ficava lá meses. De repente você fazia um planejamento para você ir para a Disneylândia. E no final, quando você fosse realmente aplicar esse plano, você descobrir que você só tinha orçamento para ir até o Beto Carreiro World. Eu não estou aqui querendo desmerecer um outro, mas só para exemplificar para a nossa audiência. Ou seja, você faz um planejamento para ir, né? E depois você descobre que você não tem recursos para aquilo. Então, como que eu faço hoje? Eu faço um planejamento às avessas. Eu começo pelo final. Entendeu? E aí eu vou trazer aquilo que você falou. Primeiro eu atiro, depois eu tento acertar. Aí eu corro atrás e tento acertar no alvo. Por quê? Porque senão você fica só naquela... Perde tempo, energia, meses, 4, 5, 6 meses, e depois chega no final, não, então vamos ter que mudar, não vai dar certo. Pô, então vamos ver primeiro o orçamento. Exatamente. Então, não é? Eu estou fazendo isso, eu começo pelo final. Ou seja, aquilo que eu aprendi, Marcos, eu fiz 3 especializações, mestrado na PUC, quer dizer, mas é a vida. A vida.
né? É a vida, né? É a experiência do dia a dia. Então, as minhas consultorias, elas sempre travavam. Aí, claro, ter humildade, buscar ajuda, conversar com profissionais que você tem como referência. Foi o que eu fiz. Fui conversar com grandes profissionais, né? Para tentar entender esse caminho, entendeu, Marcos? E aí, eu passei a aplicar. Eu comecei a aplicar. Aprendi com grandes empresários, né? E aí eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia. Mas você tem que estar receptivo a isso. Você tem que ter humildade a isso, não é? E os resultados começaram a aparecer. Então, comece pelo final. Dá um tiro, você corre atrás e acerta o alvo. É claro, com certeza você tem essa... Você vai ter essa clareza, né? Para você chegar no seu alvo. Eu tô falando aqui, muitas vezes na prática mesmo. Você que conhece o mercado exterior, cara, fazer especialização é bacana, mas eu colaria no Francisco, te juro. Eu ia virar um chiclete no seu corpo. Eu ia trabalhar de gráfico para você, eu ia pedir para organizar a sua pasta, para fazer suas coisas, para passar pelo menos um dia com você, eu ia pagar um café para você, entendeu? Cara, mas eu ia te sugar, eu sugar no sentido de querer saber tudo. Como você começou, as dificuldades que você passou, o que você fala para mim, o que eu tenho que fazer, e aí eu te pergunto, para quem que eu vou ficar? Não, eu estou dispensando, mas com certeza eu aprendo muito mais, um tempo muito menor, do que estar lá 2, 3 anos fazendo a especialidade. É claro que isso é um complemento, é um título, é um currículo, né? Mas eu colaria você. E a recíproca é verdadeira, doutor Marcos, a recíproca é verdadeira. Marcos, estamos chegando ao final, rapaz, olha que papo agradável. Sério, eu não vi a hora passar. Eu ficaria aqui mais um bom tempo com você. Mas já deixo aqui o convite para que nós possamos, numa próxima, né, fazemos um novo bate-papo com você. Essa nossa live vamos gravar, né? Tá gravada. Vamos enviar também para todos os nossos parceiros aqui do Mercosul. Estará em todas as redes sociais da Câmara do Comércio, também nas minhas redes sociais. Então, Marcos, deixo aqui agora esses minutos finais para suas considerações finais. E deixo aqui o nosso agradecimento. Bom, na verdade, como você disse, né? O tempo passou rápido, a gente falou de tantas coisas, né? A gente falando do mundo globalizado, a gente deu uma volta ao mundo em relação a vários assuntos, né? Eu procuro, principalmente dentro da minha profissão, ter uma linguagem leve, você já deve ter percebido, né? O desapego ao juridiquês, ninguém gosta disso, é chato pra caramba. Mas tive a oportunidade de falar um pouco de mim, do meu trabalho, da gente ter essa troca que é tão bacana, e com certeza próximo convite a gente vai ter grandes oportunidades aí para falar de vários assuntos, e o convite já está aceito aí. Sucesso, eu sou muito grato pela sua vida, grato pela oportunidade que um dia nós nos cruzamos literalmente no estúdio de gravação, e nós tivemos uma conexão naquele primeiro momento, compartilhamos algumas coisas, trocamos telefone e nos tornamos amigos, né? Isso é muito bacana, sou muito grato. E Marcos, passamos justiça, né, com o nosso amigo comum, Alex Viana, que entrou aqui o Alex que entrou na nossa live, que ele que acabou nos apresentando, que ele falou para mim: Francisco, quando você vier gravar, você precisa conhecer o Dr. Marcos. Ele é seu perfil, cara, gente boa, precisa conhecer ele. E aí, quando eu estive em São Paulo, ele falou: o Marcos vai gravar hoje conosco, quero que você conheça. Então, Alex, fica aqui o nosso agradecimento para você, meu amigo. Muito obrigado, e pelos ensinamentos também. Eu aprendi muito com o Alex, viu, Marcos? Isso, nos treinamentos na televisão. Eu lembrei a Você frase lembrou? que ele me ensinou para destravar. Vamos lá, vamos ver. Alex, vamos ver agora se o Dr. Marcos... Ixi, rapaz. Não, isso pra mim ele não falou, não. Ele falou também, falou. Ele falava lá, o original se desoriginalizou. Pô, mas você sabia que o Alex, ele é um especialista no palco?
Faz Eu tô peça de sabendo. teatro, eu não sabia, é um especialista. Alex, olha lá. Tô sabendo. Marcar uma live com ele aí. Vamos marcar mas com foi ele uma também. satisfação estar falando contigo aí. Satisfação. Obrigado, tamo junto no que você precisar, sabe disso. E conte comigo aí. E agradecer o público também, o pessoal que participou, interagiu. E com certeza isso faz muita diferença e que estimula a gente a continuar. Muitas vezes, Francisco, a gente participa de uma live, não vê tantas pessoas participando, mas para mim eu tenho um sentido. Se fizer diferença na vida de uma pessoa, uma frase que tocou na vida de uma pessoa, isso faz toda a diferença e é o que nos impulsiona a continuar, a fazer mais lives, compartilhar mais sobre as nossas vidas, as nossas realizações. É isso aí. É isso. Marcos, aquele abraço, muito obrigado e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau.